isso tem a ver com o PT querer garantir de qualquer forma a não candidatura do Ciro em 2026. Porque se você pega em termos políticos, igual eu comentei na minha primeira resposta, o governo ele tem dificuldade de se colocar como uma força popular hoje, porque ele abraçou inteiramente a agenda da austeridade. Então, em termos de agenda positiva, ele tem muito pouco para apresentar para a população. Então, ele precisa limpar o caminho de qualquer outra alternativa desse campo aí que eu chamo de centro à esquerda, justamente para eles serem a única alternativa. Eles apostam na política do medo, na política da volta do Bolsonaro, da volta do bolsonarismo, para poder se colocar ali como a única opção, de novo nessa reedição dessa frente ampla que eles querem colocar para 2026. Então, eu vejo essa nomeação do Volney Queiroz muito nesse caminho, porque eles mantêm ali uma certa continuidade, tenta fazer um agrado ao PDT, tira o loop, tenta conter o desgaste, mantém esse agrado aí a essa ala do PDT, para que quer ficar no governo, que quer usufruir do governo ali, e o Volney é um desses caras, inclusive eu diria que até mais do que o Lupe, tá? Nesse sentido, inclusive, que pode gerar algum desgaste, mas é uma tentativa de forçar justamente a não, que o PDT não lance o Ciro, ou que não lance a candidatura do Ciro, para poder garantir ali um terreno mais ou menos limpo ali para 2026. É isso que eu tento enxergar nesse ponto, embora eu acho também que não vai adiantar muito, até porque o Ciro não necessariamente ele precisa ser candidato pelo PDT e o próprio desgaste que o Volney vai ter nessas semanas aí vai ditar muito da permanência dele ou não no cargo, né? Aí o governo vai ter que decidir se mantém ele mesmo com desgaste ou se tira ele ajudando a viabilizar um pouco mais uma candidatura do Ciro para 2026. É isso. É isso, acima de tudo, o que a gente vê nesse episódio. Eu tenho pleno acordo de que o governo, acima de tudo, tenta inviabilizar a possibilidade do Ciro se tornar um candidato que tenha chances ali de disputar com Lula a reeleição. Ele, inclusive, mostrou uma enorme contrariedade. O próprio Ciro Gomes, com a ida do Volney para o posto de ministro no lugar do Carlos Lupe. Em resposta à publicação oficial, inclusive feita pelo partido celebrando a indicação do Volney Queiroz, o Ciro escreveu o seguinte, abre aspas, estou muito envergonhado, isso é uma indignidade inexplicável, fecha aspas, exclamou aí o Ciro Gomes. Uma parte do partido, Fred, defende que a exoneração do Lupe seja utilizada como justificativa justamente para esse rompimento definitivo com o governo federal. Outra ala mais pragmática avalia que o partido deve continuar na base de apoio do Lula. O que a gente pode falar sobre essa disputa dentro do PDT, o Fred? Está muito claro que o Ciro vai tentar se colocar como uma alternativa ao Lula pela centro-esquerda, digamos assim. Quem deve sair ganhando nessa disputa diante da saída do Carlos Lupe, da indicação do Volney Queiroz e outra, caso o próprio Volney Queiroz ele venha a ser afastado aí por conta da pressão que ele está sofrendo já, mal iniciou o trabalho dele, já sofre uma enorme pressão para deixar o posto. Será que o governo Lula vai insistir em quadros do PDT? Primeiro, essa questão da disputa, da queda de braços que há dentro do partido. Dessa queda de braços, quem é que deve sair ganhando? O Ciro ou a ala governista do partido? Não, então, essa é uma questão até muito interessante de debater, porque, inclusive, é um ponto que quem me acompanha, assim, eu já falei muitas vezes sobre isso, e quem vai vir com um coração meio esperançoso aí do que eu vou falar nesse ponto vai acabar se decepcionando um pouco, assim. O Ciro, ele tem um problema muito sério de construção partidária, que o Ciro, ele tem muita dificuldade em fazer esse processo de construção partidária. Então, se você observa o Ciro, a trajetória partidária do Ciro é uma trajetória muito marcada por isso. Então, ele muitas vezes ele acaba ficando ali uma voz solitária dentro dos partidos que ele participa, justamente por conta dele não conseguir interferir nos rumos do partido que ele está. Isso aconteceu, assim, basicamente com todos os partidos, né? O Ciro, ele fundou o PSDB lá em
em 88, e aí depois dessa fundação do PSDB, o PSDB dá essa guinada dá essa guinada à direita, envia ali ao neoliberalismo no FHC, e o Ciro fica falando sozinho e sai. Aí ele vai para o PPS ali, que no momento é uma força de centro-esquerda, e o PPS também ali, depois do governo Lula, do primeiro mandato do Lula, ele vai para a oposição junto com o PSDB, o Ciro fica falando sozinho, é a mesma coisa com o PSB. E com o PDT também meio que está acontecendo isso. Só que dentro do PDT existem algumas figuras que sim compartilham uma visão mais próxima do Ciro da avaliação política. E aí, mesmo não fazendo essa construção política, existe algum eco dessa discussão política. Aí, por exemplo, um destaque que eu trago aqui é do líder da bancada do PDT, o Mário Heringe, que ele é um cara que ele tem uma posição um pouco mais crítica dessa participação do PDT no governo. O Mário é um cara que eu conheço, já trabalhei com ele, já tenho algum contato com ele, e desde o início o Mário era contra o PDT participar do governo. Ele não queria no início participar, mas ele viu que isso era a maioria, que isso tinha uma maioria até bem grande dentro do partido. Ele sempre foi contra, por exemplo, assumir o Ministério da Previdência, porque o Ministério da Previdência dentro de um governo com essa linha que a gente conversou antes, é um ministério do desgaste, porque você vai ter um ministério que está em constante pressão, um ministério que está em constante ali em constante pressão por corte, por austeridade, e até agora a discussão que teve recente de bonificação de servidor do INSS que corta benefício. Então, assim, isso é o desgaste político para quem está no ministério. Então, ele está pesando isso nessa avaliação dele também, para poder pensar essa permanência ou não no governo. Então, isso acaba ajudando, de certa forma, a fortalecer uma posição ali, eu diria, mais pró-Ciro, né, dentro de um entendimento, porque há também eu espero que há também uma leitura, um raciocínio de que estar atrelado ideologicamente a um governo que aplica medidas impopulares é também você se tornar impopular de tabela, e isso acaba tendo impacto político para um deputado, para um político ali que está pensando uma reeleição, que está pensando numa estrutura política da máquina pública ali, né?